Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis na TV Uniara, nas plataformas do YouTube, Instagram, Spotify. Hoje o podcast recebe aqui Celso Santos do Xadrez. Celso, prazer recebê-lo aqui. O Uniara agradece demais a sua presença. Bom dia, bom dia. Prazer é meu também. Vamos lá, Celso. Como começou a sua saga no xadrez? Por que o xadrez? Eu comecei a jogar xadrez com 14 anos na escola, igual as crianças começam. Aí, normalmente as crianças começam mais cedo. Comecei até um pouco tarde, considerado, 14 anos. E é isso aí. Entrei pro jogo de xadrez, gostei, estudei bastante. Comecei a jogar alguns campeonatos, fui bem. E aí eu parei uma época e voltei agora depois para a prefeitura aí, nas escolinhas de esporte. Você trabalha junto com o Lindolfo, é isso? Trabalho junto com o Lindolfo. O Lindolfo é professor? Ele é técnico da equipe. Ah, ele é técnico da equipe. E você é professor? Eu trabalho só com as crianças. Ah, você trabalha só com as crianças? Só com as crianças. Ou adulto iniciante. Ele trabalha com alto rendimento. Com equipe mesmo. Jogos regionais, abertos e tal. Eu fico na categoria de base. É isso. Ok. E como é que é ensinar xadrez hoje? Porque a gente sabe que o xadrez é um jogo que você tem que usar muito o intelecto, não é? Você tem que fazer uma estratégia de jogo. Como é que é ensinar xadrez para as crianças hoje? A procura é alta, viu? Parece que não. O xadrez é um esporte pouco conhecido, mas as crianças gostam muito, são super interessadas e é bem competitivo também, né? A dificuldade é por conta delas, elas são muito competitivas, por ser esporte individual, então tem muita rivalidade entre elas. É mesmo? É mesmo, tem muita rivalidade. Elas entram em competição muito entre elas. Então tem que ficar separando um pouco, às vezes, algumas briguinhas assim, vamos dizer. É mesmo? Essa é a maior dificuldade. E a procura tem sido significativa assim nos últimos anos? É assim, sempre bastante gostam e depois uma parte desiste, abandona, não quer mais. Aí fica aquele pouquinho que nunca mais para, que no caso eu sou um deles. Mas assim... E por que você considera abandono? Por que você acha que o sujeito, a criança abandona o xadrez? Porque tem que ler? Porque assim, tem que ler. O xadrez é um esporte que não adianta você só jogar. Tem que ler livro. Você tem que ler. Você tem uma bibliografia básica para isso. É mais ou menos assim, quando chega lá por volta dos 14 anos, não ensina mais. O professor meio que não existe mais. Tem que ler, sozinho. O treinamento é bem sozinho. Então, assim, o professor... E quem indica a leitura? O professor. Hoje tem internet, né? Então, tem um fenômeno no xadrez que é assim. O professor, não que ele não seja importante, ele só indica. Mas tem crianças que aparecem do nada, que apareceram da internet e já chegam jogando bem. Por causa da internet. Antigamente era mais importante, né? Essa imagem de alguém que ensine. Hoje já é menos. Então o xadrez popularizou muito depois da internet. Então, isso que eu ia te falar. Quer dizer, o jogo de xadrez hoje, ele acontece na internet, é isso? Acontece na internet. Porque você tem aplicativos de jogos, não é assim? Livros, bastante livro, vídeo, aula, muitos vídeos de xadrez, PDFs, jogar online. Antes, para a pessoa jogar xadrez, ela precisava ir num clube de xadrez. Agora ela entra no celular e joga, só. É assim que funciona agora. E tem que ler. Então, assim, a parte das pessoas que não gostam de ler, não param de evoluir. É assim. Então o cara parou de ler, não evolui mais? Não evolui mais. Fagner. Você disse da desistência. Será que é por conta da tecnologia mesmo? Essa desistência dos alunos? Você falou, começa bem, aí chega um período, eles... Não por causa da tecnologia, mas porque começa a ficar muito difícil. Começa a ficar muito difícil e aí para. Porque ela para de evoluir. Para de evoluir. Se não pegar o livrão e começar a ler, que é chato, né? Tem esse negócio da leitura. E o estudo de xadrez é muito particular. Então, assim... E de pessoa para pessoa? É autodidata. Pessoa para pessoa? É de pessoa para pessoa. Tem que ter esse perfil, assim, de gostar de treinar sozinho, sabe? Tem que ficar sozinho muitas vezes.
Então a gente lê muitos livros sozinho, treina muito sozinho. E funciona. É um esporte solitário, é isso? É um esporte pra treinar, sim, né? Pra treinar é solitário. E às vezes o enxadrista nem quer treinar com o outro, porque ele não quer que o outro saiba o que ele tá treinando também. Tem esse negócio da preparação. Sabe quando no futebol eles falam assim, o futebol aqui virou xadrez. Virou um jogo de xadrez. É uma estratégia. Né? Porque você tem que montar a estratégia de jogo. Isso. Não é? E aí tem uma infinidade de tipos de defesas e aberturas que adequam a personalidade do enxadrista. Como assim? Por exemplo, tem jogadores que gostam de só atacar. Aí vai ter aquelas aberturas estilo ataque. E tem aqueles que preferem se defender. Jogar meio no contra-ataque, assim, sabe? Então vai ter aquelas defesas nesse estilo. Então quando alguém escolhe uma abertura ou uma defesa para jogar, ele foca só naquilo. Meio que para sempre, assim. Então, assim, tem muita coisa. Então ele escolhe uma defesa só e vai treinar só aquilo. Especializar naquilo. Existe isso do cara, por exemplo, tem um jogador famoso, ele joga desse jeito, eu vou copiar o estilo dele. Tem. E eu jogo nesse estilo. Tem. Você vê que o estilo daquele jogador é mais ou menos o que você gosta, aí você começa a copiar ele, assim. Não copiar, né? Mas jogar o que ele joga. Escolher as aberturas que ele joga. Entra na moda, tem esse negócio também de abertura que tá na moda, o campeão mundial tá jogando tal abertura. Aí entra na moda e todo mundo fica estudando aquela abertura. Porque é muita coisa para estudar. Então, você pega um modelo de jogo e acompanha ele. Acompanha ele. Na verdade, você faz um Ctrl+C, Ctrl+V num estilo de jogo, é isso? Isso, no estilo de jogo. Só que só na abertura, isso aí. No meio do jogo e final não dá mais. Só na abertura. Tem livros gigantes só da abertura. De um Quanto representa a abertura, assim, num jogo de xadrez? Valendo, assim. Quanto representa isso? Em porcentagem? Uns 30% pelo menos, né? Pô, é muita coisa, hein? É muita coisa. Então o jeito de começar o jogo determina como o cara vai jogar. Quer que eu dou algum exemplo? Eu quero. Então, por exemplo, o jogador jogou o peão de rei aqui. Agora, é um início. É o início. Tá. Os mais famosos aqui, ou é peão de rei ou é peão de dama. Tá. Quando o jogador joga peão de rei, a preta pode escolher aqui a defesa Caro-Kann, defesa francesa, defesa escandinava, Alekhine, siciliana. Dentro da siciliana tem umas 10 versões de siciliana. E para cada um desses nomes que eu falei, tem um livro. Tem uma variação. Um livro grande. Então, assim, não dá para pegar tudo. Então, o jogador tem que se especializar numa coisa só. Isso para um peão de rei. Aí depois tem o peão de dama. E aí tem o peão de bispo também. Que é então, para o cara se especializar, ele tem que pegar um livro de cada um. Ele tem que ler todos eles para ele saber a saída do cara, qual vai ser. Mas o cara não aguenta, não cabe na cabeça. Não cabe, né? Então ele tem que escolher uma só. Uma só. Ou 2, ou 3 no máximo. Mas assim, os grandes mestres, os grandes mesmo, eles jogam de tudo. Conseguem jogar de tudo. Mas nós que somos mais normais, não dá. Porque esses jogadores aí são super gênios. Eles são crianças super dotadas. Crianças que com 5 anos assim já mostra claramente que são gênios. Gênios mesmo. Tipo, de fazer conta de multiplicação de 3 algarismos de cabeça com 5 anos. Montar quebra-cabeça gigante de adulto. E você é bom em matemática? Eu sou razoável. Mas não é o meu forte, tá? Muita gente pergunta isso. Mas dá pra jogar xadrez mais na estratégia. Menos na tática, menos cálculo. Mais estratégia, dá. Eu sou um desses aí. Eu jogo mais simples, tento jogar mais simples. Tem campeões mundiais que jogam assim, simples. Procurando ser simples. Mais conceitos. Então vou te voltar a pergunta. O que é jogar simples? Jogar simples é com pouco cálculo. Pouco cálculo. Quando chega aquele emaranhado de coisas, de possibilidades, aí a pessoa tem que ficar calculando tudo o que pode acontecer, né? Igual o computador. Sim. Só que dá pra jogar sem entrar nesse tipo de posição. Procurando jogar posições mais simples mesmo. Pouco cálculo. Porque assim, qualquer mexida de peça que o cara fizer, você tem você abre um leque de jogo. É isso? Isso. Quem joga simples, procura evitar isso. Jogando só na estratégia. Só em conceitos de domínio,
dominar uma coluna, melhorar um cavalo. Bem simples, assim, bem simples mesmo. E dá. E tem aquele jogador que gosta da bagunça mesmo. Gosta de entrar em complicação e ganha no cálculo mesmo, na matemática mesmo. Em ataques absurdos, que exigem cálculo, né? E dá pra jogar simples também. Tem vários jeitos de jogar. E o jogo... pela personalidade. E o jogo de xadrez, assim, você tem as estratégias e cada mudança tem um ponto, tem uma pontuação, não é assim? Pontuação? Ou é só a questão... Como assim? Ou essa questão de tirar a peça do cara, do sujeito? Como assim? Por exemplo, se eu comi essa peça aqui, ela vale 1 ponto, não vale? Vale 5 no caso. Essa torre. Tá, então. Mas aí cada uma tem um valor. Cada uma tem um valor. Você vai perdendo... Mas não é pelo número de peças que captura, que ganha. É pelo domínio do rei. Tem que dar o checkmate no rei. Então, os jogadores de ataque, esses aí, o que eles fazem? Eles sacrificam peças... Para manter o rei. Para ir atrás do rei. Entendi. Então, eles são jogadores que sacrificam material para dominar o rei. E tem o jogador que joga simples para querer ganhar um final só. Joga sem sacrificar nada e ganha... a gente chama de rolo compressor, assim, sabe? Vai só amassando o cara, assim. Vai afogando. Vai empurrando ele no tabuleiro. Vai só colocando pressão. Até o cara desistir, entendeu? Existe isso? Existe isso. E é conforme o jeito da pessoa de ser, né? Meio que a personalidade da pessoa. O jeito que ela gosta de jogar. Tem muito jeito mesmo de jogar. Tem gente que joga só se defendendo. Tem futebol assim também, né? Sim. Você joga o tempo todo lá atrás, dá um ataque, faz um gol, fecha o time. Beleza, acabou. volta segurando de novo. Entendeu? Tem isso aí também. E aí é 5%. Entendi. E me diga uma coisa, quanto tempo dura em média um jogo de xadrez, assim? Isso, cada campeonato tem uma... Tem um ritmo de... Cada campeonato tem uma... Tem um... Por exemplo, o jogo lá tem que ter 2 horas, o jogo lá tem que ter 1 hora, 1 hora e meia. É isso, varia muito? Tem o ritmo de 1 minuto para cada um. Chama bullet, esse ritmo. Aí até... O cara mexer uma peça tem 1 minuto? Não, o jogo inteiro. Cada um tem 1 minuto o jogo inteiro. Dá 2 minutos o jogo. Tem... Mas como? Dá. É 1 minuto pra cada um, acabou. É mais na internet isso. Tá, o jogo de internet. Então, assim, existem duas realidades, então. Existe o jogo presencial e existe o jogo da internet. O jogo presencial, assim, que tem dois jogadores ali. Ele tem uma linha de trabalho e o jogo virtual tem outra linha. Não, dá pra jogar pessoalmente também. O pessoal joga muito também pessoalmente, 1 minuto pra cada lado. Mas assim, é mais por entretenimento. Mas campeonato mesmo, até 10 minutos é ritmo blitz. Chama blitz. Até 10 minutos pra cada um. O que significa isso? Blitz é rápido, né? Em alemão. Isso assim. Invasão rápida. É um jogo rápido. Aí, até menos de 1 hora, acho que é 20 minutos, é o ritmo rápido. 21 minutos. Mais de 1 hora é ritmo pensado. É assim. Tá. Esses campeonatos mundiais aí, o normal aqui no Brasil é 1 hora e meia para cada um. Cada um tem 1 hora e meia. Campeonato tradicional. Campeonato brasileiro, Campeonato Paulista. 1 hora e meia cada um. Para cada um. E cada lance que joga ganha 30 segundos no relógio. Então a partir de 3 horas a 3 horas e meia, por aí. O campeonato mundial, esses aí, mais evoluído ainda, vai dar umas 5 horas de jogo aí, por aí. É mais tempo. Não sei agora de cabeça quanto que é. Vai dar 5 horas, por aí, de jogo. Um jogo. 5 horas de jogo? Um jogo, Um jogo. Aí eles vão jogar aí uns 10 a 15 jogos no campeonato mundial, por aí. Entendi. Então é bem mais tempo, né? Aí é controlado no relógio? É controlado no relógio. Cada mexida é um tapa no... Aí uma batida no relógio. Costuma ganhar 30 segundos. Cada lance ganha 30 segundos. Então, por exemplo, o cara foi lá, mexeu a peça, ele bate o relógio. Isso. Aí você tem 1 hora e meia, aí você vai ter 1 hora e meia mais 30. Aí você jogou mais 1, você tem 1 hora e 31. Aí vai gastando tempo. Aí vai acontecendo. E mesmo assim falta tempo, muitas vezes. Parece que é muito, né? Parece que é muito. Mas não é. Bem cansativo. Mas 1 hora falta tempo, parece. Mas o normal é isso, 1 hora e meia. O tradicionalzão é 1 hora e meia, aqui no Brasil. Quase todo lugar é 1 hora e meia. Só os campeonatos muito
as finais dos mundiais, campeonatos lá na Europa. É mais que isso. Mais de 1h30 para cada um. Entendi. Bastante, né? Assustador, né? Bastante. Não, é bastante tempo. Né? Fagner? Estamos falando de internet, de jogos rápidos e tal. Mas qual é a origem do jogo xadrez? A origem histórica? A gente estava comentando em off aqui sobre as origens. Então, até onde eu li sobre os historiadores aí, veio com o início da matemática. Tinha um jogo que chamava Chatrange e um que chamava Chaturanga. Era o mesmo tabuleiro, igualzinho, 64 casas. O cavalo era o elefante, por causa lá da Índia. Lá. Sim. O rei era o Shah, por isso que é o checkmate até hoje. O Shah, sabe? O Shah, sim. Os líderes deles lá. Sim. O bispo era o grão-vizir, que também é origem. E é isso. Aí quando chegou na Europa, por volta de o xadrez como ele é hoje, ele tem 500 anos, a forma que ele tem hoje. Mas ele veio dessa origem aí, Índia e árabe. Então quando eles invadiram a Europa lá, foram os romanos. Aquela período das cruzadas lá, Sim. esse intercâmbio cultural, e o xadrez chegou na Europa. E aí ele tem esse formato faz 500 anos. Esse formato aí, que é o formato medieval da época, né? Sim. A torre e tal, a cavalaria, o bispo, né, representa o clero, e o rei e a rainha. E é isso aí. Ele sempre foi considerado um jogo bem elitizado, né? É muito ainda, viu? É muito elitizado ainda. O xadrez ainda... Mesmo com a internet... Popularizou bastante. Mas ainda tem essa mentalidade de elite, sim, o xadrez. Porque é um jogo mais pensado, né? Tem que ter uma certa... Tem que ter uma estratégia de jogo, né? Você não vai chegar lá e ficar mexendo a peça a esmo, né? Você tem que raciocinar, tem que pensar. Sempre precisava que alguém ensinasse, né? O xadrez. Precisava que alguém passasse. Então isso foi passando só para quem tinha o poder, né? Só quem tinha dinheiro conseguia ter algum... Os jogadores costumam vir de família de dinheiro, antigamente, né? Agora com a internet melhorou muito isso, de 2000 para cá. Aí foi o boom do xadrez. Passou a ser muito jogado em todos os lugares, bem popularizado, nas escolas e tal. Mas ainda tem essa mentalidade ainda assim, viu? É um jogo meio elitizado ainda. Por exemplo, os campeonatos que a gente vai, o prêmio não compensa viajar, sabe? Vamos supor, você vai para o campeonato de xadrez. Se não é a prefeitura ajudando alguma coisa, para quem gosta, não tem como. Vamos supor, você vai no campeonato, paga, o prêmio ganha... O que você vai gastar na viagem não compensa o prêmio, entendeu? Entendi. Não compensa. Então as prefeituras, elas estão ajudando isso, né? Algumas prefeituras, né? Aqui faz. Desde 2000 e pouco, quando eu comecei, já fazia. Então tem isso. Tem esse negócio do xadrez aí. É meio elitizado, sim. Uhum. Infelizmente. E os prêmios, geralmente em dinheiro, não é? Em dinheiro, mas não... em dinheiro. Mas, assim, não compensa, assim. Não compensa. É tão difícil você ficar bom em xadrez que na história do Brasil tem 14 grandes mestres. 14 só. A elite do xadrez é grande mestre. É assim, ó. Pro cara ser... Tem uma hierarquia? Tem uma hierarquia. Por pontos. Qual é essa hierarquia? Chama rating. É assim, ó. Quando a pessoa atinge 200 pontos, ela é mestre nacional aqui. Essa categoria nem existia antes, ela passou a existir agora. Depois, quando ela chega a 2.300 pontos, ela passa a ser mestre FIDE, que é a Federação Internacional de Xadrez. Aí quando chega a 2.400, ela passa a ser mestre internacional. E quando ela chega a 2.500, ela passa a ser grande mestre internacional. No Brasil, na história toda, tem só 14 grande mestre. Desde os tempos, de todos os tempos. E me diga uma coisa, para somar esses pontos são os campeonatos brasileiros, paulistas, é isso? E ele vai somando esses pontos durante um tempo? Durante a vida toda. Você tem sua performance. Vamos supor, eu tenho 2.080 pontos. Eu cheguei a 2.150, perto de mestre nacional. Aí eu perdi pontos. Agora eu tô com 2.080. Então é isso. Parece que tá perto dos 2.300. Mas não tá. Mas não tá. Na realidade tá bem longe ainda. Porque ganha e perde pontos. Perde pontos. Mas assim, esses 100, 200 pontos, na prática, é muita força. Vamos supor, eu tenho 2.080. Se eu pego alguém de 1.900, parece que ele tá perto de mim. Mas ele não tá. Mas tá. É jogável. E como é que é calculado esses pontos?
Por exemplo, você vai jogar com alguém que tem menos pontos que você. Como é que calcula mais pra ele e pra você? Ou já tem um limite, ou já tem um número determinado? Vamos supor, você tem 2.100 pontos. Eu Sim. tenho 2.000. Sei. Se você... Menos, né? Vamos supor, eu tenho 1.500 e você tem 2.000. Se eu ganhar de você, eu ganho muito ponto. E você perde muito. Só que se você ganhar de mim, você ganha pouco. Entendeu? Porque a diferença sua é muito maior. Então, meio que você tem a obrigação de ganhar de mim. Vamos supor, eu ganho de você, eu tenho 1.500. Eu ganhei de você, eu vou ganhar vários pontos. Sei lá, uns 10 pontos, 15 pontos. E você vai perder uns 15 pontos. Agora, se você ganhar de mim, você vai ganhar 2 pontos só. Entendeu? Então, você tem que ganhar de gente melhor que você pra ficar forte. Entendi. Pra ganhar ponto. Uhum. E pra ser esses mestres aí, você tem que ter 3 normas. Norma é assim, ó. Você tem que jogar um campeonato que tenha vários jogadores super fortes, mestres também, de vários países, acho que são 3 países, e tem uma performance alta. Aí você conseguiu uma norma. Você tem que fazer 3 normas e alcançar o rating pra se tornar mestre. É muito difícil. Então só tem 14 no Brasil, grande mestre. É pouco, né? Olha o tanto de xadrez. Uhum. Vamos supor, tem campeonato, tem 400 pessoas jogando. Um campeonato só. Então é bastante gente jogando e pouca gente forte. Porque o nível é baixo. Não, porque é muito difícil conseguir. É muito difícil. Normalmente, essas pessoas que viram grande mestre, eles desde a infância já têm um diferencial. Costumam ter um pouquinho mais de inteligência, sabe? Um QI a mais. Vamos supor, uma pessoa que começou a jogar xadrez com 15 anos, dificilmente ela vai se tornar mestre. Já. Normalmente eles vêm lá dos 5, 6, 7 anos, 10 anos. E tem os absurdos. Vamos supor, tem crianças que é absurdo, assim. É ET, parece. Assim, é absurdo. A performance dela é muito alta para a idade, sabe? Muito mesmo. Faz conta de multiplicação de cabeça, assim. Lembra memória absurda. Entendi. Aqui em Araraquara hoje, assim, do ponto de vista prático, sem internet, quantas pessoas quantos garotos, quantas pessoas participam do xadrez de Araraquara? Você tem mais ou menos uma noção disso? Olha, de enxadrista mesmo aqui em Araraquara? Sei lá. Fora as criancinhas, que são jogadores mesmo? Sim, pode contar, não tem problema. Ah, e tem mais, né? Ó, que são enxadristas mesmo, deve ter aí uns 50 enxadristas. Uns 50. Mas já não você contou as crianças ou não? Não, sem as crianças. Ah, ok. E vocês fazem campeonatos assim, torneios assim? Fazemos. Eu fiz um campeonato aqui solidário, eu e o Soró. Quantas pessoas participaram? Participaram... não lembro agora. Mas foi mais de 50. Foi uns 50, 70 pessoas. Mas é só aqui de Araraquara ou da região? Não, veio de outra da região. Aqui não tem esse número. Vem de outros lugares. Mas agora tá melhorando. Tá expandindo um pouco mais. Tem mais crianças chegando. Tem umas escolas particulares também, que tem xadrez faz bastante tempo. E tem o xadrez agora da prefeitura também. Lá no xadrez da prefeitura, quantas crianças tem participando? Olha, eu trabalho no Sabsa. Lá tem... Sabsa é ali do Santa Angelina. Isso. Sociedade de Amigos do Bairro Isso. Santa Angelina. Ali deve ter uns 30 e tantos. E lá no Leia, onde eu trabalho, tem mais uns 30 e tantos. O Leia é aquela escola que tem ali no Harmonia. Não, ali pra cima, não é? Na Vila. Não, na Vila. Escola pública. Não é, confundi com Letícia, não é com Leia. Aí tem escola particular também. Que tem também. Não sei se pode falar o nome, porque é propaganda, né? Aham. E vocês fazem o campeonato? E vocês fazem um torneio junto? Como é que é? O professor dessa escola particular é amigo meu. Tá junto comigo. Uhum. Tem pouca gente que saiba xadrez suficiente para participar. Para ensinar. Então falta professor também. Às vezes tem lugar que quer um xadrez e não tem quem faça. Porque quase ninguém sabe fazer isso. Ou sabe jogar, mas não é capivara que a gente chama. Capivara é pato, sabe? Não sabe. No xadrez o símbolo é o capivara, sabe? Entendi. Mas na amizade, todo mundo brinca com o outro, capivara, não sei o quê, sabe? Entendi. Então tem pouco professor também pra isso. E muitos que sabem também não querem, né?
E muita gente que joga xadrez quando tá chegando aos 18 anos, aí passa no vestibular e para também. Acontece isso também. Para de jogar, né? Para de jogar também. Então a gente tem uma equipe... Aí não dá uma sequência, né? Não dá uma sequência. Não tem uma sequência. Né? A gente tem uma equipe boa aqui, das umas meninas aí. Aí passaram no vestibular, aí tem que pegar outra geração, né? Umas foram embora para outro lugar, foram morar no Japão. Mas aqui é bom o xadrez, viu? É bem conhecido o Araraquara pelo xadrez, na região. Uhum. Sempre aparece gente aqui, da cidade. A gente ficou em terceiro nos Jogos Abertos. E no Juvenil também, já ganhamos vários campeonatos. E como é que é esse negócio de idade, por categorias? Porque assim, o menino de 12 anos, se ele joga bem, ele joga com o cara de 50. Então, mas aí que e tá. aí ele muito, né? Muito. Porque isso daí independe. Independe, né? Como é que você... É pelo nível de jogo do cara? É pelo nível de jogo, mas por idade também. Mas assim, eu vou até aproveitar o espaço para fazer uma crítica ao Estado de São Paulo, que eles colocam assim, a idade limite para xadrez é 12 anos para jogar. A partir de 12 anos. E assim, várias pessoas já reclamaram, que conhecem alguém de lá. Que o menino tem 8 anos, o menino joga muito. O campeonato qual é o problema? Mas assim, na Europa e Estados Unidos, não tem limite. É só se a pessoa for alfabetizada, ela pode jogar. Só. Então o recorde é 8 anos que jogou o Campeonato Mundial. A Olimpíada de Xadrez. 8 anos. Tá. Aqui tem que esperar a criança fazer 12 anos para poder participar e jogar com alguém. Ó, campeonato agora, Jogos da Juventude. É até 18 anos o campeonato. Sim. Quem tem 11 anos não pode jogar. Mas como tem que esperar fazer 12 para poder jogar um campeonato que é até 18. Então dos 12 aos 18 ali tá encaixado ali. É. O cara fica encaixado. Fica encaixado. Por exemplo, tem uma menina aqui em Araraquara que ela era campeã brasileira. Sub-10. Uhum. Ela não pode jogar na nossa equipe contra alguém de... Ela tem que esperar fazer 12 para entrar, fazer parte da equipe. Tem campeão de coisa dessa? Entendi. Muita gente reclama, mas passa ano, entra ano, eles não fazem nada. Então, assim, muitas vezes tem gente lá que não conhece o jogo, né? Então é uma crítica construtiva aí. Não, claro. Mas me diga uma coisa, a Federação Paulista de Xadrez funciona bem? A Confederação Brasileira de Xadrez funciona bem? E como que é? Como que é participar? Por exemplo, eu sou aqui de Araraquara e de repente eu quero disputar o Campeonato Brasileiro. Tem eliminatórias? Tem classificatório? Como é que funciona isso? É assim, é aberto, você pode jogar, aí lota lá 200 pessoas e classifica acho que são 10 vagas. Pro Campeonato Brasileiro? Pra final, é. Então são 10 vagas por aí. Eu tô meio por fora disso aí. Mas é assim, tem o campeonato aberto, todo mundo pode jogar. E quem ganhar se classifica pra final, que vai ser no final do ano. Aí classifica uns 10 aí. Aí esses 10 jogam entre eles. Aí decide. É assim. Tá, então, mas aí dá a vaga pro Campeonato Brasileiro. Dá a vaga pro Campeonato Brasileiro. É assim. Mas é sempre a mesma turma. Eu imagino que sim, porque se você 10 tem pouca gente jogando, vai concentrar num grupo de pessoas que vai dominar o esporte. Assim, tem até bastante gente. Vamos supor, em Florianópolis, todo ano tem um campeonato lá, que é o Floripa Chess Open. Super, é maravilhoso. Dá 500 pessoas assim jogando. Mas ele classifica para o brasileiro? Ele é uma etapa do brasileiro ou ele já é classificatório para mundial? Não, é um torneio particular. Ah, tá. Você vê 500 pessoas jogando. Ou é muita gente. Mas quem tá apto a ganhar esse campeonato... São sempre os mesmos. 5 pessoas, assim. Tipo assim, se eu for jogar, eu sei que não vou ganhar esse campeonato, nem o Lindolfo, nem ninguém dessa equipe, ninguém da região. É só os grandes mestres mesmo. Só tem 14 no Brasil. Em atividade deve ter uns 7, 8 só. Uhum. É pouca gente, né? É pouca gente. Então esse negócio de chegar a grande mestre é realmente muito difícil. É muito difícil. Uhum. É mais... Mesmo com a internet, mesmo com a popularização do esporte, assim, é assim? É sim. Porque é muito difícil conseguir esse feito aí. Ó, de toda a história do Brasil, só tem 14 que conseguiram isso. Entendi. E você tem um grupo de internet, não tem? Tem um grupo. Você tem um grupo que só tem enxadrista ali? Pais também. E você, enxadristas, e os pais dos enxadristas, das crianças, participam ali? Como é que funciona isso? No Facebook, você fala? Tem um grupo que chama Xadrez em Araraquara. E aí é para popularizar o xadrez. A minha ideia é popularizar. E aí quem quiser entrar lá,
Aí tudo que vai acontecendo no xadrez de Araraquara eu vou postando ali. E região também. E você organiza torneio com eles? Ou você propõe, de repente, você fala assim, tem lá o aplicativo tal, nós vamos abrir o aplicativo e vamos jogar lá. Não. Você consegue fazer isso ou é aleatório? Esse processo dos aplicativos que tem, ou você não direciona isso? Não, é mais para divulgação mesmo. Popularização é quase um jornalismo, assim. O que for assunto de xadrez, eu vou colocando lá. É assim. Mas, assim, campeonato, eu fiz só um esse ano. Fiz só um. Dá um trabalhão danado. Dá um trabalhão. Mas vai acontecer mais. Vai chegar mais. Tá chegando um apoio aí. Mais pessoas para ajudar a fazer. E a gente pretende fazer mais campeonato aí na cidade. Fazer uma liga, alguma coisa assim. Focado nas crianças. Hoje, em termos de campeonato em Araraquara, o que existe? Em Araraquara, torneios feitos em Araraquara? Nosso? Isso. Não tem. Não tá acontecendo. Nossos campeonatos aí estão meio parados. Só amistoso mesmo. A gente treina entre a gente e só. E por que você acha que não ocorre isso? Por que não ocorre os campeonatos? Falta gente para fazer. Muita gente sabe fazer, mas não tá interessado. Tá fazendo outras coisas da vida. Sabe? Não tá interessado. É isso. Entendi. Então, Araraquara tem uma equipe tem uma equipe boa. Uma equipe boa de xadrez e tal, mas tem dificuldade em organizar esses torneios, esses campeonatos aqui na cidade, é isso? Não é obrigação da equipe organizar, né? Sim, sua obrigação é ensinar as crianças a jogar o xadrez. Tem uma escola, as crianças vão lá, se inscrevem e vocês ensinam as crianças lá a jogar. Mas esses torneios, né, ajudariam no sentido de estar desenvolvendo, de popularizar mais, de chamar mais pessoas, chamar a família, de repente tem um primo, tem um sobrinho, tem a coisa toda, pode se interessar. Né? Tem dificuldade, às vezes, de espaço, um lugar para fazer o campeonato. Árbitro, tem pouco árbitro. E como é que funciona a arbitragem do xadrez? Como é que funciona? É meio ogro, assim, a arbitragem do xadrez. Por quê? Porque, assim, se o árbitro vê alguma coisa errada acontecendo, ele não pode interferir. Ele tem que esperar o jogador a chamar o árbitro e acusar o que está acontecendo de errado. É assim que funciona. Entendi. Então, a arbitragem funciona mediante a chamada de um dos jogadores. Teve o GESP, né? Tem o GESP que está acontecendo, que é do Estado de São Paulo, que acontece sempre, né? Jogos escolares do Estado de São Paulo. E tem o xadrez? Tem o xadrez. Eu que fiz a arbitragem lá. Tem os Jogos da Juventude, mas não é da Prefeitura, é do Estado de São Paulo. É os Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Isso acontece numa cidade? Todas as cidades do Estado. Aí os classificatórios vai para final. No caso, a gente passou aqui, Araraquara, masculino e feminino. Até 18 anos. Passamos. Aí vai ser em Tatuí, agora a final. Aí nós vamos. Mas a cidade mesmo, faz um tempo já que não acontece campeonato da cidade. Assim, um campeonato araraquarense, assim, nunca teve assim, um campeonato oficial araraquarense. Pelo menos nos últimos 20 anos aí, não teve. Para organizar é bem complicado, não é não? O enxadrista, ele é um pouco individualista, assim, sabe? Pela própria característica do esporte, né? Que é um esporte muito individual e, na verdade, é um esporte intelectualizado, assim. Né? Então vamos supor, aí... o cara joga xadrez. Ele não tá muito interessado em organizar o campeonato. Ele tá interessado em ir no campeonato. Aí, pra ele, compensa mais ele pegar o carro dele e viajar para um campeonato do que ele organizar um ali. Do que ele organizar um, né? Só se ele estiver interessado em popularizar essas coisas. E aí também, assim, se ele vai jogar aqui, o cara sabe o jeito dele jogar, e aí... Vira adversário. Não, mas esse negócio de saber jogar agora com a internet, as partidas que você joga aparecem na internet. Então você pesquisa o adversário. Tem esse negócio de estudar o adversário também. Sim, é fundamental, né? Você vai jogar contra o cara, você tem que saber se ele ataca, se ele defende. Assim, pra você montar a sua estratégia de jogo, não é? Mas é isso aí, não tem muito... não tem campeonato em Araraquara, muitos. Vai começar isso ainda. Vai começar. Eu tô há 1 ano na prefeitura. Você está lá na prefeitura faz 1 ano. Isso, aí o que acontece? Agora que tá deslanchando agora. Tá começando a aparecer bastante criança e tal. Aí nós queremos aí estimular isso aí. Popularizar o xadrez.
Mas não é muito popular, não. Nós conversamos com o Wagner da Dama. Aham. E aí ele disse que eles fizeram, não é bem uma liga, aí tem um nome, mas agora eu não recordo, que são cidades da região para fazer os campeonatos entre eles. Matão, Américo, Santa Lúcia, Bocaina, tem um pessoal aí. E ele falou que no lance da arbitragem, os próprios professores fazem a arbitragem para poder acontecer os eventos. Eles vão nas cidades disputar, tem um apoio das prefeituras locais para alojar esse pessoal que tem um evento de meio-dia. Ah, é? Então eles se organizaram entre as secretarias para poder ter uma atividade constante do jogo de damas. No xadrez não tem isso. Ainda não temos isso. Falta isso. Falta uma liga aí. Tem umas ligas aqui, mas não é de Araraquara. Bauru tem um projeto grande em xadrez. Bauru. Catanduva teve. Mas Araraquara... Aqui, não sei como, mas tem muito jogador forte aqui. Em Araraquara. Só não aparece. Não, aparece, a gente ganha os campeonatos, tudo aí. Só que fica entre a gente. E me diga uma coisa, e a relação com Matão, Santa Lúcia, essas cidades vizinhas, assim, vocês jogam com alguém dessas cidades? Jogamos. Tem alguém, tem forte tem um pessoal que joga? Tem. A gente é adversário, né? A gente se encontra sempre nos jogos regionais. Ah, tá. Entendi. Batatais também. A gente se encontra nos jogos regionais. Sempre. Fora os regionais, vocês não costumam ter intercâmbio? Não. Só adversário mesmo. Mas é isso aí. O xadrez é bem individualista, assim, né? Aqui em Araraquara, assim, ó, a equipe nossa aqui de Araraquara é a mesma faz 20 anos. Os mesmas pessoas. Os 4, 5 pessoas. Agora que chegou mais uns 2 aí. E não muda, então não muda porque fica girando em torno dos interesses desse grupo, na verdade, não é? Não interesses, mas assim, não chegou ainda alguém pra tirar nós, sabe? Entendi. Você não tem uma geração que supera nós, que ganha da gente. Que ganha, entendeu? E que se interesse também em tocar as coisas do xadrez adiante. Então, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Porque vamos supor, essa equipe aí, nossa, as pessoas vão fazer outras coisas na vida dela, um vai passar vestibular, outro vai ser pai, não sei o que tem. Até porque pra você viver de xadrez é difícil. Não tem como. Hoje não tem como você viver do xadrez, ser um profissional. Você fala assim, não, eu sou jogador profissional de xadrez. Não tem. Tem aí só os grandes mestres. O grande mestre consegue. Mesmo assim, eles têm que dar aula. Eles não conseguem viver dos prêmios do xadrez. Ele não consegue garantir que ele vai no campeonato e vai ganhar um campeonato. Entendi. É bem difícil o xadrez. É um mundo... Quer dizer, você sai, porque aí você fica no âmbito do lazer, né? E você não consegue atingir o profissionalismo, porque você não consegue viver daquilo, automaticamente você vai jogar por diversão. Ou porque você quer um entretenimento ou coisa assim. Aconteceu também que com a internet, eles foram pra internet. Então eles viraram... como que chama? Streamer, né? Streaming. Eles vão, jogam na internet e tem um canal lá no YouTube e estão vivendo disso. Tá acontecendo isso também. Aí o cara consegue o número de adeptos, consegue monetizar por causa do jogo, aí consegue adeptos ali, o pessoal vai lá, se inscreve no canal. Isso. E o cara consegue monetizar. Aí o cara consegue viver disso. Mas dele ir lá e ganhar um campeonato, não. Não consegue muito. Porque o prêmio é baixo. Até. Vamos supor, o cara vai lá jogar um campeonato. Quanto é mais ou menos um prêmio assim? Um prêmio bom? Chuta aí pra mim um 30 prêmio. mil. Um prêmio bom, mas pagam isso? Pagam, mas é pro campeonato inteiro. O campeão ganha 5 mil. Vamos supor. Aí ele vai lá. Só que assim, tem uma turma que ele disputando. Então vamos supor, o campeão ganha 5 mil, 7 mil, sei lá. Mas o cara tem que ganhar o campeonato. Entendi. Mas aí o terceiro ali ganha, sei lá, 4 mil. Aí o cara vai lá pra Florianópolis. Aí o cara gastou com viagem. Já ficou mais caro. Já não é mais... Entendeu? Já não dá mais os 4 mil, já empatou. Já empatou.
Se a mulher dele quiser passear... Acabou. Se ele levar o filho... Você tem falado dos grandes mestres aí, que são poucos. Assim, quem que é o nome assim mais famoso Do Brasil? do Brasil? Do Brasil, um cara de Catanduva é o Sup. É o cara mais forte do Brasil, De Catanduva aqui. de Catanduva. Foi uma escola lá que um cara gosta de xadrez, hoje ele é vereador. E aí ele ensinou lá uma escola só. Aí apareceu ele lá. Então, assim, ele deve ter dado aula para centenas de crianças. Só um que ficou forte, né? Tem umas 10 pessoas aí, grande mestre no Brasil, em atividade, por aí. E uns viraram streamer. É bem raro, né? Tem essa questão dos gênios aí do xadrez também, interessante. Vários jogadores são gênios. Aprende as coisas rápido mesmo. Entendi. Esses grandes mestres, a maioria são esse tipo de pessoa. Que são super inteligentes. E você tá falando assim, você trabalha muito com criança, assim. Como é que é a relação dos pais, assim? Como é que você vê, por exemplo, o aluno chega lá, ele vai com os pais ou ele vai sozinho? Os pais participam, quando tem torneio, os pais participam. Como é que é essa relação? Os pais gostam, né? Querem que o filho aprenda, né? Os pais... Porque tem um desenvolvimento intelectual por trás, você tem todo um processo, não é? Mexe muitas coisas. Crianças que têm algum tipo de problema também ajudam muito. Pessoas com síndrome de Down, paralisia cerebral, ajudam. Tem crianças assim? Tem crianças assim. Tem uma moça que, a Thaís, que tem aula, tem paralisia cerebral. Ajuda a desenvolver, né? Ela tinha convulsões, ela tinha baixa autoestima, esse tipo, tudo série de coisas. Aí ela começou a jogar xadrez, ela ia no psicólogo, parou com o psicólogo, parou de ter convulsão, tudo. Porque ela encontrou um negócio que estava ajudando ela de alguma maneira, o xadrez. Então ela faz autoestima, faz começa a ganhar alguns jogos, isso dá... Tem um assunto pra vida, né? Apaixonou pelo jogo e aí tá jogando xadrez. Ou quem tem alguma dificuldade de relacionamento, vamos supor, criança que é muito briguenta, assim, ela pode jogar tudo aquela raiva dela no jogo. No jogo, né? Ela encontra um negócio... Uma questão comportamental. Né? Aceitar perder. Porque no futebol, você perde, o cara perde, ele fala o goleiro que é ruim, o bandeirinha, o juiz. Ele transfere a culpa. Transfere a culpa, né? No xadrez, não, ele é obrigado a aceitar a culpa. Então, a culpa é dele. Porque o jogo é individual e é dele. E não tem, né? E não tem esse negócio também da questão física. Eu perdi lá porque o cara é grande. Sim, não existe isso, né? Então tem esse negócio também. Então a culpa vem muito, né? Das coisas que você faz. Então isso é legal do xadrez também. É bem legal. Então esses alunos aí tomam lição, esses alunos. Até ficam mais mansos depois. Acontece muito isso. Começa a aceitar isso, sabe? A derrota, né? Perder sozinho. Chora. Nossa, que tem gente que chora quando perde. No xadrez. Mas aprende também. Mas aprende. E os pais gostam, né? Os pais levam. Muitas vezes eles jogam também. Sim. Mas assim, muitos vão e depois não querem mais também. Tipo, perdi, não gostei, tchau, não volto mais. É mesmo? Tem disso? Desiste, né? Desiste. A porrada é muito forte, né? Ou assusta com o tanto de coisa que tem pra ver, né? Também tem isso. Começa a ver, nossa, eu tô muito longe ainda de ficar bom. Aí abandona. E também tem umas coisas assim também. A criança, o pai ensina a jogar. Aí leva ela pro xadrez. Aí ela aprende alguma técnica lá. Sei lá o quê. Uma armadilha. Aí ela ganha do pai. Aí ela para, porque ela já ganhou do pai. O desafio era o pai, né? Acabou. É assim. Mas às vezes também cria motivação pra continuar, né? Ganhou do pai, mas... Muitos continuam. Mas é um jogo assim... não é tanta gente mesmo que fica. Mas tem que esparramar, né? Pra ver quem quer mesmo. E a ideia das escolinhas é isso. É massificar pra ver quem que vai pegar ficar. E puxar os mais interessados. E aí... criar um trabalho de mais a longo prazo. E pra deixar ele forte mesmo.
pra ir pro campeonato e tal e tal. E é isso, funciona assim. E vocês da escolinha lá, vocês dão palestras nas escolas? Vocês vão para as escolas da comunidade, das comunidades? Então, no Como caso, é que é isso? só tem 2 professores de xadrez e um de damas na cidade. Aham. Então, assim, é pouca gente, né, pra fazer. Então, Mas vocês vão? Vamos. Mas não dá pra pegar tudo, né? Não, tudo não dá, mas existe uma programação, existe um... Por exemplo, o professor da escola lá do Selmy Day. Ele pega, liga pra você, fala, ô Celso, Fazer um intercâmbio? como vir aqui fazer Não, isso fazer agora... uma palestra aqui pra gente e tal, mostrar o jogo pra rapaziada. Existe isso? Existe, mas começou agora. Pelo menos até onde eu sei. Então, a prefeitura quer fazer esse intercâmbio aí. Tá fazendo com outras modalidades e quer fazer com o xadrez também. As escolinhas. Mas assim, no caso só teria uma outra escola. Só tem 2 escolas aqui. Uma é minha e a outra é do outro professor, que é de damas e xadrez também. Que é do Wagner? Não, chama Rodrigo, esse outro. Ah, entendi. Ele dá de damas e xadrez. Mas só tem nós 2. Tem mais um outro aí também, mas eu não sei dele. Dele eu não sei direito. Uhum. O Heitor. Mas é pouco aluno, né? Vamos supor, futebol tem 20. Deve ter uns 20 professor de futebol, né? Uhum. Mas aí volta naquele negócio. Não tem gente com capacidade pra ensinar o xadrez. O xadrez mesmo. Falta capacitação. Falta, não tem. Não tem. Pouco. E por exemplo, os cursos de educação física. Então, Você é formado em educação física? Não. Esse é outra coisa, né? Porque o xadrez não é físico, né? Não é físico o xadrez, né? Mas é um esporte. É um esporte. Uhum. E você vê e você percebe assim que tem pouca capacitação profissional nisso, por quê? Porque tem pouca gente jogando? Você acha que é inversamente proporcional isso? Não existe um curso de xadrez. Alguma coisa assim que ensine o xadrez. É autodidatismo mesmo. Cada um faz o seu e seja o que Deus quiser. Na Rússia na China, Estados Unidos, houve um negócio massificador do xadrez assim. Mas foi uma política de Estado e tal, né? A Rússia fez um excelente trabalho com isso. Tinha o Kasparov, que era um grande jogador, o Karpov também. Karpov. Mas lá foi assim, foi por política. Naquela época da Guerra Fria lá, então o que eles faziam? Eles iam nas praças, fazendo teste de QI nas crianças, e as crianças mais inteligentes, eles faziam proposta para os pais, levavam essas crianças para a capital com os pais e bancavam essas pessoas. E dali eles começaram a formar grandes jogadores. Porque tinha negócio da Guerra Fria, então eles queriam provar que o mais inteligente que o Ocidente, sabe? Sei. Mas os americanos também tinham uma escola boa, né? Mas era menos. Da Rússia era maior, né? Era mais extensa, assim. Né? Aí teve isso aí. E na China também agora, muitos jogadores chineses sendo fortes. Mas no Brasil não tem isso. De um xadrez, assim, um programa de xadrez governamental, assim. Vai de cidade para cidade. De cidade para cidade. Mas tá bem aqui até Araraquara, viu? Eu converso com outras pessoas aí da outra cidade, não tem xadrez. Tipo, não tem mesmo. Ribeirão mesmo. Nem tem mais lá. Acabou o xadrez lá. Não tem. Existem clubes assim onde o pessoal particular. Pode jogar. Mas uma coisa muito pessoal, muito particular. Assim, muito né? particular. Que alguém conhece o outro, tu conversa, vamos lá e joga. Mas de uma política mesmo assim, não tem. Igual aqui. Aqui tem, pelo menos. Tem um clube de xadrez, tem incentivo, tem um professor contratado, né? Entendi. Legal. E me diga uma coisa, voltando nesse papo dos aplicativos aí, né? Esses aplicativos são americanos, são chineses? Quem é que monta? Cria? Quem que cria isso? Existe algum brasileiro que você conhece? Existe algum aplicativo? Não tem. Tem 2 mais famosos. Um é o chess.com e o outro é o Elite Chess. E o Chess24 também. E só. Mas não tem... Se tem brasileiro que criou algum... E o cara joga lá e isso lugar fica... do mundo, e o cara... ele faz um login, uma senha... E pronto. E aí todos os jogos dele ficam armazenados Isso ali. que é bom. Vira tipo uma rede social. Aí se eu quiser, vamos supor, eu falo para meus alunos assim. Igual eu adicionei o Vitor. O Vitor.
sei qual é o login dele, é tipo uma rede social, eu clico lá e começo a ver tudo que ele joga. Aí eu, baseado no que eu vi, eu ensino, eu sei o que ele tá faltando, o que ele tá precisando ensinar, o que ele tá precisando aprender. É assim. Porque hoje o pessoal trabalha muito, assim, o pessoal é muito treinador, mas online, né? É. Isso facilitou, por outro lado, isso facilitou bastante. É. Não é? É. Porque você tem lá, por exemplo, os seus Vídeo. alunos, você tem lá os alunos da escolinha lá. Tem 50 lá cadastrados. Esses caras jogam todos lá e você monitora todos os jogos deles Aham. pelos aplicativos. É. Não todos, porque Mas muitos não querem. Mas uma parte você consegue. Consegue acompanhar. Aí você dá Joga os toques, ó. Joga assim, faz assim, jogo, lê jogo isso, contra lê eles aquilo, também, né? online. Eu acompanho eles e jogo contra eles online também. Eu sempre jogo online com eles. Tem partida que você tem um dia inteiro pra responder, sabe? Então todo final do dia eu tenho uns lances pra responder contra os alunos. E aí eles vão melhorando. Mas são poucos que querem mesmo treinar o xadrez pra valer mesmo. A maioria é entretenimento. Assim. É um esporte não muito popular, né? Não, eu entendo isso. Mas me diga uma coisa, essa literatura que você encontra e que é necessário o cara ler, é uma literatura em inglês, não é? Muitas vezes é em inglês. Muitas vezes. Então não basta apenas o cara saber jogar o jogo. Tem isso, Ele tem que aprender inglês. o inglês para ele poder ter acesso a essa literatura. Porque ele pode ter o PDF lá, ele pode ter o PDF dele no celular dele, mas para ele entender ele vai ter que... Vai. Mas assim, como tem os lances, né? Eu mesmo não sei inglês perfeitamente, mas eu leio os livros de xadrez em inglês. Porque eu vejo o que está acontecendo na posição e aí eu leio ali mais ou menos. E tem os aplicativos também que traduz, né? Sim. Mas dá para levar. Mas isso aí é mais avançado. Mais ou menos assim, ó. O jogador pede uma ajuda. Aí eu vejo as partidas dele. Aí eu falo pra ele, ó, lê livro tal e tal. Pronto. Acabou o treino. Se vira. É mais ou menos assim. Ah, entendi. Cruel, né? Então você indica a literatura pro aluno. Mas só os mais velhos, né? Criança não. Criancinha não. Até os 13 é normal o professor ficar perto. Depois disso aí, se ele não treinar sozinho, ele fica pra trás. Entendi. Cruel, né? Então, porque assim, na verdade a criança tem que saber como é o nome de cada peça, o que representa cada peça dessa daqui e quais os movimentos ele pode fazer com cada peça. Isso. Isso é o básico. Isso é aprender a mexer as peças só. Isso é só o movimento das peças. Só o movimento. Mas vamos supor, tem livro grosso que é só sobre finais de peões, rei e peões. Tirando todas as peças, só rei e peão. Bastante, né? Então, pelo que você está me dizendo, tem um livro só sobre essa peça aqui. Tem um livro só sobre essa peça aqui. Finais de cavalo, finais de bispo, finais de torre contra bispo, finais de dama. Isso só o estudo de finais. Aí tem estudo de abertura e de meio jogo ainda. É bastante coisa. É bastante coisa. Por isso que é pouco popular. A pessoa vê... Não, e também exige que o cara tenha uma bagagem de leitura para ele poder jogar razoavelmente bem. Tem que gostar de ler, né? Se o cara não gosta de livro, já não vai dar muito certo. Ou ele não gosta, ou ele vai ter que acostumar a ler. Tem casos que até dá certo do cara só de jogar, né? Mas é bem mais difícil. Ficar forte, sem treinar assim, sozinho. Autodidata. É isso aí. Entendi. Fagner? Durante o jogo, não sei se são estratégias de travar jogada do adversário, tem nomes de jogadas, algo que não é familiar para as pessoas. Você poderia dizer assim para as pessoas saberem o que existe real dentro do jogo, durante uma partida, no caso. Como assim? Você quer dizer de travar a jogada? Como assim? Travar a jogada, avançar, encurralar, tem nomes as jogadas. Temas estratégicos. Vamos supor, uma coluna aberta pode ser um tema estratégico.
O cara vai jogar pela coluna, por causa daquela coluna. Ou um cavalo na cesta, um peão isolado, um peão dobrado. Então, esses são os temas estratégicos do meio jogo. Aí, aquele negócio que eu falei, de cada peça separada tem um livro, aí são os finais. E os outros livros são abertura. Então, é livro que não acaba mais. O cara vai ficando doido. Entendi. São temas táticos. E o jogo sempre começa enfileirado normal. Começa assim. Existe outras modalidades de xadrez também, que é as peças misturadas aqui. Chama xadrez randômico. Mas não é muito jogado. Não é muito jogado. Tem muita coisa que é tudo decorado, sabe? Vamos supor, tem muitas aberturas que eu jogo que até o lance 15, 20 tá tudo de cabeça. Várias, porque eu me especializei naquele tipo de posição. Só que o adversário também se especializou. Então fica essa guerra de teoria de abertura dos livros. Aí o que aconteceu? Tinha um cara chamado Bob Fischer, foi campeão mundial. Ele fez esse jogo, porque as peças são misturadas. E aí isso acaba com o estudo de abertura. Não tem mais decoreba de abertura. Aquele negócio de entrar já sabendo o que vou fazer. Só que não ficou popular isso aí. Não deu certo muito. Era o estilo de jogo do cara. Ele inventou um outro jogo para acabar com a abertura, mas o xadrez não quis. Os xadrezes não quiseram. Não incorporaram isso. Não incorporaram isso ao jogo. Não incorporaram. Aí tem os campeonatos separados disso, mas não deu certo. Então, mas isso que eu ia te perguntar. Mas assim, por exemplo, o xadrez é um jogo tradicional. Tradicional. E ele dificilmente tem uma mudança, assim. Então, aquele negócio, o jogo é o único jogo que não teve nenhum upgrade. Evolução. Se você falasse, se você perguntar assim pra mim, se eu perguntar assim pra você, ô Celso, qual que é a evolução que o xadrez teve nos últimos 100 anos? 500. Nos últimos 500 anos ele é assim. Ele é jogado da mesma forma. 500 anos. É muito tempo, né? E mesmo com internet, com não foi superado. Ele não evoluiu assim, do ponto de vista. Não mudou as regras. As regras não mudam. Não mudam, são as mesmas regras. E se alguém tentar inventar alguma coisa, pode ser que não dê certo. Inventaram alguns xadrez aí, mas não populariza. Continuou o mesmo. Aí pode até fazer um campeonato à parte sobre isso aí, mas não dá certo isso aí. Continua a tradição do negócio. O modelo é o mesmo. Que coisa, né? Uhum. Não, porque na verdade você vê o basquete americano hoje se você assistiu os jogos dos anos 80, teve uma evolução enorme. O vôlei modificou a forma de jogo nos últimos 15 anos, né? O futebol aos poucos vem incluindo isso, aquilo outro, né? Você vê um processo evolutivo, né? Uhum. E o xadrez continua o mesmo, o original. Que coisa, né? Então, isso daí também não sei se é uma matriz, mas aí dificulta também, né? Porque e até porque também você tem que ter uma bagagem de leitura suficiente para isso, né? E nós sabemos que a educação aqui é um processo complexo, né? Os professores ganham mal. Eu dou aula na universidade, eu sei o que é ter um aluno universitário hoje, né? Dificuldade de leitura, o cara não gosta. Então como é que o cara vai jogar xadrez? Se na verdade, para cada peça que ele montar, para cada peça que ele mudar no tabuleiro, ele tem que ter uma estratégia, um livro, não é? Mas é isso. Essa capacidade intelectual influencia no desenvolvimento do jogo, né? É bem assim mesmo. Então, vamos supor, dentre todas essas aberturas que eu falei aí, vou dar um exemplo. Eu jogo essa aqui, ó. Defesa Caro-Kann, no caso. Aí joga aqui, ó. Aí tem aqui várias variantes. É a variante do avanço, essa aqui é a variante clássica. Aí depois que eu tomo aqui, ó. Aqui tem 3 variantes. Só. Uma que joga o bispo, outra joga o cavalo, outra esse cavalo. Para esse lance aqui, ó, tem um livro. Só a partir desse lance. Dentro da Caro-Kann, dentro do peão de rei, aí é um livrão só sobre aquilo. Entendeu? É bastante xadrez. Entendeu? Uhum. E a Caro-Kann, ela é uma abertura que ela não é muito teórica. Essa daqui, no caso. É mais prática de jogo. Ali, ela é menos material. É menos material. É uma das que menos tem material, essa daqui. Tem abertura que tem mais material que isso. São mais teóricas. Então, assim, se o cara não entrar pra dentro do negócio mesmo, não pode jogar à vontade. Tal, por jogar por diversão, por entretenimento, mas ele não vai evoluir dentro do processo. Não vai evoluir. Não vai evoluir. Vai ficar para trás mesmo.
Então é difícil a gente pensar assim. Se a gente for pensar assim no cenário para os próximos 10 anos, o desenvolvimento do xadrez no Brasil é um cenário preocupante. Tá até melhor, viu? Por causa da internet. Mas mesmo assim você cria aquele jogador momentâneo. Ele vai ali, ele vai jogar aquele 1 minutinho dele, 2 ali, por entretenimento e tal. De repente o cara gosta, sabe lá um lance e tal. O cara vai jogar por diversão, ele não vai virar um jogador. Não vai... E aí torna-se difícil você profissionalizar o esporte, do cara viver do esporte, do cara, é difícil. Do cara ter uma situação melhor assim, a partir do desenvolvimento do esporte, né? Não vai dar certo assim. Normalmente ele vai ser professor ou vai fazer alguma coisa ligada ao xadrez. Fagner. E quem quiser jogar? Procurar vocês lá na Ferroviária, de sábado o dia inteiro, das 9 da manhã às 5 da tarde, ou de segunda a sexta, das 18 às 21. Eu tô lá na Ferroviária. Pode chegar no Portão 4, em frente aos quiosques ali de alimentação. Sei. É o Portão das Piscinas. Só ir lá que eu vou estar lá. Ou pega meu número aí. Pode falar? Pode falar. 997446849. Celso. Beleza? Legal. É isso? Pessoal, falamos aqui com o Celso, do Xadrez de Araraquara. Celso, prazer enorme recebê-lo. Prazerzaço. Obrigado pela presença. A Uniara agradece a sua presença. Igualmente. Beleza?